A paz do Senhor, abençoado e abençoada de Deus. Deus colocou mais uma palavra no meu coração. E a palavra de hoje é: Deus vai revelar o oculto e o escondido para você. Você está preparado e preparada para saber a verdade? A verdade, irmão, é bom de a gente descobrir a verdade, mas muitas das vezes a verdade dói. E não dói pouco, dói muito. Mas Deus mesmo assim vai te revelar. Irmão, se houver algum barulho, preste atenção na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Barulho não liberta ninguém. Quem liberta mesmo é a palavra de Deus. Essa que liberta. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, mesmo que seja dolorida demais. Hoje, irmão, não tem fundo musical. Até teve uma pessoa que falou que estava um pouco alto. E realmente estava, e até atrapalhou na hora de eu enviar o vídeo. Tem uma burocracia aí que, nossa, ontem foi peleja para enviar aquele vídeo, mas eu consegui em nome de Jesus, tá? A palavra de hoje fica, irmão, em Josué, capítulo 7, verso 19. Eu quero até agradecer essa senhora que falou que o som estava um pouquinho alto. E até ela falou: pô, nem precisa, que a sua voz é bonita. É mais bonita que o fundo musical. Brincadeira, né? Eu vou acreditar. Tá, irmão? Fica em... Já falei, né? Josué, capítulo 6, verso 19, que diz assim: E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Irmão, essa palavra aqui, para que o irmão possa entender a história, foi quando o povo de Israel ainda estava no deserto. E o Senhor pediu para Josué, que ficou no lugar de Moisés, fosse espiar a terra de Jericó, possuí-la, né? A terra de Jericó, conquistar a terra de Jericó. E ali Josué manda os espias àquela terra. Quem ajudou os espias a esconder os espias foi Raabe. Então Deus deu uma ordem para Josué, para matar todos. Irmão, como Deus mandava. Ou ele dava uma ordem, era todos. Mas tinha que poupar ali a vida de Raabe, né? Porque ela ajudou os espias. Então, e a ordem de Deus foi o seguinte: não pegue nenhum despojo para vocês. Nem para os soldados e nem para Josué. O ouro e a prata, ou veste, né, capa, que era muito cara, era para ser do Senhor, era para casa do Senhor, consagrado ao Senhor. E eles foram lá para Jericó guerrear e mataram todos a fio da espada. Irmão, Deus não é como eu e você, que fica com pena. Irmão, tem pessoas aqui, Deus manda dizer, que pede
tanta justiça. Eu não vou ficar falando de justiça, mas Deus está mandando falar isso. Que pede tanta justiça a Deus, quando Deus chega para tratar, fica com pena. Eu não estou falando que é errado, irmão, somos seres humanos, mas Deus não trabalha dessa forma, irmão. Uma vez Deus falou, olha, a minha espada vai descer e eu vou tratar. Mas ai de você, se você colocar a sua mão, a espada vai no outro, também vai em você também. Porque muitas vezes queremos colocar, irmão, as nossas mãos, eu não sei para quem é essa palavra, que tem pedido justiça. Quando Deus desce a justiça, seja no filho, numa filha, no marido, ou no parente, ou não sei, independente, quem seja. Deus não brinca, Deus não faz cafunézinho de justiça. Deus não passa a mão. Ele desce com justiça da maneira dele. E é para correção mesmo. Ou se converte, ou desce a cova. É assim que Deus trabalha. Tá? Deus não é de mimimi, não. Dependendo do que fez contigo, irmão, Deus desce a espada mesmo. E Deus, na antiguidade, Deus, ele não era tão longânimo quanto hoje. Você vê que você espera a justiça de Deus anos. E Deus vai dando oportunidade para o seu inimigo voltar, pedir perdão a você, se redimir. Mas na hora, irmão, que Deus desce com a espada de uma vez só. Deus não quer saber, não. Entendeu? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. O que aconteceu ali? Deus não queria. Às vezes, Deus deixava, irmão, pegar o despojo para famílias, né, dos soldados que estavam ali acampados, tinha cada um as suas cabanas, né, ali, né. Então, Deus deixava pegar boi, né, ouro, prata, dividir entre os guerreiros ali, para poder cada um tinha suas famílias, filhos, né. Cada um tinha a sua cabanazinha ali, entendeu? E Deus deixava. Mas dessa vez Deus não queria. Queria que pegasse o ouro e a prata para a casa dele. O que aconteceu? Tinha um soldado chamado Acã. O bonito ali pegou uma capa babilônica, uma capa bonita, muito cara. E ali levou ouro e prata enroladinho ali. E levou para a tenda dele, da família ali. Escondeu ali. No meio ali se escondeu. Tá bom, ninguém ficou sabendo, irmão. Mas só que, irmão, de falar uma coisa, ninguém esconde nada dos olhos de Deus. Aí, tudo bem, estavam felizes, tinham conquistado a Jericó, botou fogo em tudo, entendeu? Queimou a cidade de Jericó ali. E o que aconteceu? Depois Deus pediu para conquistar Ai, né? Então, mandaram os espias ver Ai para ser conquistada. Mas só que o espia falou, olha, já tá ganha essa guerra, porque tem tanta pessoa, é que esse povo é fraco. Não precisa mandar o exército todo, manda 3.000 homens, só que vai fazer e ainda vai sobrar ainda. Tá ganho. E Josué mandou 3.000 homens, guerreiros, para poder conquistar Ai. Irmão, o povo de Ai, os soldados de Ai, colocaram o exército de Israel para correr. Ainda matou uns poucos soldados, não sei se foi 20 e poucos soldados, não sei se foi 26, eu esqueci. E o povo saiu correndo ali, os soldados saíram correndo de volta. Josué ficou furioso e começou a orar a Deus porque eles tinham conquistado a Jericó e perdido para um povo fraco que era Ai. Ficou com vergonha, irmão, ficou com vergonha de ter perdido aquela batalha. E consultou o Senhor.
E o Senhor falou, tem coisa errada. Eu mandei as coisas santas, as coisas dos despojos, né? Ninguém né, pegasse as coisas, irmão, dos despojos. Era tudo consagrado ao Senhor. Era oferta ao Senhor. E tinha gente com pecado ali, escondendo. E Deus falou para consagrar aquele povo. E Josué, irmão, ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa. Era um homem consagrado a Deus. Era um homem que andava em obediência. E ali, Deus pediu para lançar sorte. Ele lançava sorte, entendeu? Para ver que tribo ia cair. E ali lançando sorte, caiu na de Acã. E ali Acã, irmão, confessou que ele tinha escondido os despojos ali. Irmão, Deus, ele não trabalha como nós. Como Deus revela alguma coisa, irmão, ele vai fazer justiça. Ele tira da nossa vida. E temos problemas, muito problema, de tirar a pessoa da nossa vida, quando Deus revela o oculto escondido. Eu digo por mim. Quanto mais a gente somos apegados a pessoas, irmão, temos essa dificuldade. Mas Deus não vê como o homem vê. E ali, sabe o que aconteceu, irmão? Deus pediu para que o povo viesse apedrejar Acã e a família toda. Apedrejaram e depois queimaram os corpos. Então, irmão, Deus vai te revelar o oculto e o escondido. Mas você está preparado para tirar essa pessoa da sua vida? Você está preparado para tirar essa pessoa das redes sociais, do seu aplicativo verdinho? Você está preparado para bloquear alguém que Deus manda? Você está preparado para desfazer um relacionamento que você é apaixonado e apaixonada, ama essa pessoa de paixão? Você está preparado? Irmãos, muitas vezes você fala, Deus me revela o oculto escondido. Mas às vezes está dentro da sua casa. Às vezes é uma traição. Às vezes está no seu serviço. Às vezes é uma pessoa que você ama. Às vezes é uma pessoa da sua família. E tem pessoas aqui questionando. E muitas vezes eu questionei também. Minha vida não anda. Minha vida não acontece nada. Entendeu? Porque tinha muitas coisas escondidas. E não era da minha parte. É aquela amizade que está na sua casa. É aquela amiga, aquele amigo que é invejoso, que está atrasando a sua vida. Você conta as coisas, a sua vida trava. Tem pessoas que gostam de falar igual eu gostava de falar. Qualquer coisa que eu ia falar, qualquer projeto, eu falava para todo mundo. A pessoa liberava um espírito de inveja sobre a minha vida travava. Minha vida só vivia travada. Porque enquanto algo está errado na nossa vida, a nossa vida não flui. Não vencemos batalhas. Como? Batalhas simples. Acabamos perdendo a batalha da vida. Não conquistamos nada, irmão. A nossa vida é um passo para frente e dois para trás. E não sabemos. Mas, irmão, enquanto tiver coisa errada na sua vida, mesmo que você goste, a sua vida não tem como andar. Não tem, irmão. Então, irmão, não é fácil. Eu já contei testemunho aqui, irmão. E não foi fácil o Senhor tirar pessoas que eu gostava. Começou a revelar pessoas muito próximas de sangue que estavam indo em feitiçaria fazer trabalho para mim. Eu fiquei sem acreditar. Eu ia nas igrejas e revelava. Deus me dava sonho e eu não queria acreditar. Até uma pessoa muito próxima falou para mim, essa pessoa está indo no centro e fazendo. Sei nem que pode falar isso, né? Em lugares ocultos e fazendo trabalho para você.
Irmão, é difícil saber a verdade. Então, acabei me afastando dessa pessoa, entendeu? Não só isso, irmão. Às vezes Deus pede algo a você, revela algo a você, para que você possa tirar. Deus não pode, irmão, fazer nada na nossa vida enquanto estiver pecado escondido, não seu. Atitudes erradas. Irmão, pessoas psicopatas, narcisistas, essa pessoa só atrasa a sua vida. Você conviver com um tipo de pessoa desse jeito, irmão. São pessoas extremamente invejosas, competitivas. Sabe? Para você, Deus dá um reviravolta para você na sua vida, irmão. Tem que tirar muitas pessoas. Deus, agora a minha vida, irmão, assim eu encontrei a paz. Mas quantas pessoas Deus fez uma limpeza muito grande na minha vida. Eu falei, Senhor, daqui a pouco eu vou mandar recado para mim mesmo. E eu mesmo vou ter que escrever de volta, mandar áudio para mim mesmo. Que seja, irmão. Eu quero dizer que você e Deus é a maioria. Às vezes você fala, poxa, me encontro só. Irmão, é a hora de Deus fazer uma limpeza e trazer um relacionamento da parte dele para você. Trazer a amizade sincera. Tem amigos, irmãos, amigas, que é mais valioso do que uma família. Tem amigos mais chegados do que irmãos de sangue. Às vezes, irmão, contamos tanto com familiares, mas na hora do vamos ver, ó, um por um, né, pula do barco. Então, irmão, muitas pessoas falam, Senhor, me revela. Mas não é só revelar, irmão. Você tem que tirar essa pessoa da sua vida. Se Deus mandar tirar da sua vida, essa pessoa pode até voltar, irmão. Mas Deus precisa tratar essa pessoa. Dói demais. Irmão, eu já abri abri mão de pessoas, irmão, que eu gostava. Eu já contei aí, em testemunho. Que ficou uma pessoa, aí meu pai não tem esse aplicativo. O telefone do meu pai é aquele antigão ainda, entendeu? Que só fala alô só, não tem nada. Então aí não pega direito. Muitas vezes eu tenho que mandar mensagem para minha madrasta para poder, se acontecer alguma coisa, eu falo através dela. Porque ele atendeu o telefone, meu pai já tá quase 80 já, tá muito doente, debilitado. Então só sobrou ele e outra pessoa. E Deus falando, ó, essa pessoa aí não tá sendo honesta com você. Eu falei, não, foi criada comigo, nos damos muito bem, é uma pessoa que era carne e unha comigo. E Deus falou, não tá levando informação para os seus inimigos. Eu já falei aqui. E eu não queria enxergar aí a palavra de Deus se repetindo, Deus falando, até que Deus me mostre o que a pessoa estava fazendo. Então, irmão, eu fiquei em silêncio depois, bloqueei essa pessoa. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem pessoas querendo um novo, uma dupla honra na vida, mas não quer abrir a mão do velho. Olha, irmão, na minha adolescência ainda. Às vezes eu falo de paixão, irmão, esquece negócio de paixão. Irmão, eu sei como que é isso. Com meus 13 anos, mais ou menos, eu comecei a namorar. Namorei o meu primeiro namorado. Um rapaz muito bonito mesmo. Entendeu? E ele chamava muita atenção mesmo. Entendeu? É um padrão de beleza além. Eu tava com meus 13 anos, mais ou menos, minha mãe deixava namorar. Só não deixava, e meu pai também. Só não deixava, falava assim, ó, só não quero com barriga. Entendeu? Então, 13 anos novinha, eu já tinha responsabilidade. Eu sempre tive responsabilidade. Desde criança, eu sempre arrumei os trocados para ajudar em casa. Criança, já comecei a trabalhar. Muito cedo, com minhas irmãs. Ia para uma fábrica de roupa e eu ia atrás delas lá para poder cortar linha de roupa, aprender um monte de coisa.
Então, eu já trabalhava desde cedo, então foi meu primeiro namoradinho, entendeu? Eu era apaixonada por esse rapaz. E ele por mim. Era uma paixão ali recíproca, né? Uma pessoa boa. Mas eu já não estava mais na igreja e ele me ensinou a beber muito cedo. A ir para lugares, para baile com ele, para pagode, assim, lugar que ele gostava de ir, entendeu? Mas Deus tinha algo na minha vida. Olha, eu namorei com esse rapaz, foi dos meus 13 anos até meus 17 anos, tá? E, olha, eu chorava, entendeu? A gente ficava agarrado o dia todo, irmão, o dia todo. Assim, quando eu não estava fazendo nada, ele era pescador. Assim, ele pescava, né? Então, eu sempre gostei de praia, ele me levava para a ilha de barco, me ensinava a pescar, entendeu? Como era minha folga, me levava. Ele pescava com o padrasto dele. Então, irmão, pescava como ele queria também, né? Que adorava ficar no bar bebendo. Então, com 17 anos, o Senhor começou a me chamar para me voltar. Eu sempre ouvi a voz de Deus. Mesmo afastada, eu sempre ouvi a voz de Deus, tão clara, tão audível. E eu falei que ia voltar para os caminhos do Senhor. E eu convidei ele. E a gente estava prestes a casar, irmão. Assim, ele falou que ia fazer uma casa no quintal da mãe. Eu adorava a mãe dele, me adorava, irmão. Oh, que sogra. Não era uma sogra, era uma mãe. Entendeu? Muito boazinha a mãe dele, a família dele. Nossa. E minha família adorava ele. Ele era agarrado com meus irmãos até hoje. Agarrado com minha família. Entendeu? Minha mãe falava que ele é o genro mais lindo, o homem mais lindo da face da terra, que ele era muito bonito mesmo. Entendeu? Aí eu falei, ó, eu tô indo pra igreja, vem comigo, fica comigo na igreja. E ele, não, pode ir, vai pra igreja. E ali a gente foi distanciando um do outro, entendeu? Ele não queria ir pra igreja, eu acabei terminando com ele. Ele não levou a sério, porque achou que eu ia voltar pra ele, entendeu? E eu ali conheci o meu esposo, que foi meu esposo, com 17 anos para 18 anos. Então, irmão, olha, te falar uma coisa. Eu não me apaixonei por meu esposo, não. Ele que ficava atrás de mim, formamos ali foi uma amizade, entendeu? Uma pessoa muito boa, meu esposo. Mas eu não era apaixonada por ele. Então aquela amizade toda, né? Acabamos começando a namorar. E esse meu namorado começou a me perseguir, não aceitava, não saía lá de casa, implicava com meu marido, que depois virou meu marido. Era uma implicância só. E acabamos nos casando, irmão. Então eu tive que abrir mão, irmão, de muitas coisas. E até hoje eu abro mão. E eu não abro mão de nada e de ninguém. Assim, por Jesus. Eu não abro mão de Jesus por ninguém, essa é a verdade. Então eu casei com meu esposo. E ele, irmão, ele não deixava em paz. Foi anos de perseguição. Até quando eu fiquei viúva, ele me procurou ainda, mas só que ele, irmão, não queria renunciar. Ele me queria, entendeu? Eu na igreja e ele bebendo, fazendo as coisas dele, indo pra tudo quanto é lugar, era um monte de mulher atrás dele, entendeu? E Deus falou que não, entendeu? Então, se a pessoa não abre mão de nada por você, irmão, eu acho que eu fiz a melhor escolha, irmão, a melhor escolha. Porque tem homens, mulheres aqui que estão até depressivos esperando o seu amado, sua amada, irmão. Você ora ao Senhor. Porque às vezes, irmão, pode voltar para você. Mas às vezes não quer seguir os caminhos do Senhor. Tem que ser liberto. Tem que não vir por causa de você, mas por causa do Evangelho. Por causa da obediência. Se essa pessoa não se converter o coração dela a Jesus, essa pessoa vai fazer o mesmo com você que ele fez. Vai voltar, depois vai voltar de novo para o mundo de novo.
Primeiro, irmão, o homem e a mulher têm que ter compromisso com o Senhor. Se tiver compromisso, realmente temor ao Senhor, não vai te trair, não vai cair no adultério, não vai fazer coisa errada, não vai ter um monte de contatinho no celular, não vai ficar vendo pornografia, não vai ficar com medo de atender telefone perto de você, porque ele vai ter temor primeiro ao Senhor. Então, irmão, antes mesmo de você pedir que essa pessoa volte para você, você tem que pedir a Deus, para Deus converter esse coração. Ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. O Evangelho, a Jesus Cristo. Entendeu, minha amada e meu amado? Então eu tive que abrir mão, irmão, de uma paixão, que estava quase 4 anos. Eu poderia ficar na igreja e me casar com ele, deixar ele ir pro bar, irmão. E o preço que eu ia pagar? Tu sabe que homem bonito e mulher bonita dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas ele nunca me deu trabalho, não. Eu poderia, irmão. Mas só que quem ia me ajudar na obra de Deus? Ele não ia querer me acompanhar na igreja. Ele não gostava de igreja. Ele não estava disposto a se entregar a Jesus. Foi uma pena, irmão. Foi uma pena. Mas eu fiz a melhor escolha, irmão. Eu fui muito bem tratada pelo meu esposo. Era uma pessoa que cuidava de mim, que me amava verdadeiramente. Às vezes você se relaciona com uma pessoa, irmão, que você não está tão apaixonada. Claro que a gente devemos sentir uma atração, né, irmão? Como a gente vai se relacionar com alguém que não sente nada, né? Tem que sentir alguma coisinha, né? Para poder se relacionar. Ninguém vai deitar com alguém que não sinta nada, né? Não dá, né? Mas as pessoas meio falam, gente, o seu esposo não tem beleza nenhuma, irmão. Mas ele tinha uma beleza interior. Ele era um homem muito bom. Às vezes queremos aquilo, um negócio de paixão, irmão, pegar na paixão. Mas às vezes Deus quer dar uma pessoa para você, para cuidar de você. Se você tiver uma doença ruim, tá ali com você. Não vai largar as suas mãos de jeito nenhum. Eu nunca larguei a mão do meu esposo. Ele passou 3 vezes, irmão, pelo Vale da Sombra da Morte, meu esposo. Uma foi acidente. A gente estava no ponto de ônibus, já contei. Depois foi uma operação, foi a apendicite. E a terceira vez ele foi. Que foi pneumonia e infecção urinária, ele foi. Mas sempre um cuidava do outro. Será que o outro lá, que era tão apaixonado por mim, estava disposto? Não sei. Ele não queria nem se converter a Jesus. Era tão apaixonado, mas não queria largar a bebida, não queria largar os amigos dele, era cheio de amizade. Entendeu? Eu nunca vi ele com mulher, né? Porque as mulheres, meu Deus do céu, ficava doido. Até minhas primas, por ser um homem muito bonito. Então, irmão, eu tive que tomar essa decisão. Eu não sei para quem Deus está falando, irmão. Às vezes você aí está apegado à paixão. Não quer abrir mão de uma pessoa. E Deus quer te dar outra pessoa. E você está tão envolvido, apaixonado. Irmão, Deus não trabalha, eu já falei, igual a gente. A gente somos sensível à paixão, a gostar. Muitas vezes Deus quer arrancar alguém e não queremos. Eu relutei com Deus para tirar uma pessoa da minha vida, do meu aplicativo. Essa pessoa foi criada comigo, irmão. Doeu demais. Como eu soube que ela estava falando por trás, eu já contei aí, eu fiquei quase um mês, irmão. Muito triste, sabe? Mas eu não permiti cair em uma depressão. Eu quero dizer para você que Deus tem uma nova história para você. Deus vai revelar, vai. Mas será que você vai obedecer, irmão? Sabe, o coração de Josué
Você vê como ele falou para cá, meu filho, fale a verdade. Se você tem alguma coisa escondida. Josué, irmão, não sabia que Deus ia tomar aquela decisão radical de mandar apedrejar, porque era a lei. E Deus, antigamente, ele não era longânimo como hoje. Deus é justiça da mesma forma. Não podemos brincar com Deus. Deus, como mandava, irmão, matar, invadir certo lugar. Deus não falava assim, olha, o bebezinho de colo não mata não. As mulheres grávidas não mata não. Os idosos, não, era todo mundo descia ao fio da espada. Tinha que matar todo mundo. Quando Deus pediu para construir aquela arca, deu oportunidade daquele povo se arrepender. Irmão, quando veio a chuva, quando subiram os rios, como Deus pediu para Noé entrar com sua família e trancar a arca, ele trancou por dentro. Como aquelas pessoas começaram a gritar, agora imagina a cena. Aqueles bebezinhos, a mãe com um bebezinho, com criança pequenininha, de colo, grávida. E Deus conhecia o coração. Conhece o nosso coração. E Noé, para não abrir a porta, para deixar aquele povo entrar. Sabe o que Deus faz? Ele fecha a arca por fora. Então, como Deus te deu uma ordem, como te mostrar o oculto escondido e mandar tirar essa pessoa, que talvez você é apaixonado por uma amizade, por um relacionamento, e mandar se afastar, você vai ter que obedecer. Senão sua vida vai ficar travada. Você não vai conquistar nada na sua vida. Enquanto as pessoas erradas não saírem da sua vida, você não viverá o melhor de Deus. Eu já falei para os irmãos, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso ir em qualquer lugar, eu não posso namorar qualquer pessoa. Eu paguei um preço muito alto, tem testemunho aí que eu conto. Eu fiquei 6 anos depois do meu esposo falecimento. Depois eu achei que Deus estava demorando demais. E eu reencontrei um velho amigo, que ele estava sofrendo muito, estava voltando para o caminho do Senhor. E começou a ir para a igreja e casamos muito rápido. Fizemos uma união estável para depois se casar. Irmão, aquele homem quase me matou. E por causa da desobediência. Ele só ficou na igreja 1 mês. Depois ele queria que eu fosse para os lugares com ele. Foi uma briga, né? E eu falei que ia embora, ele me ameaçou. Foi uma coisa terrível. Ele começou a manifestar. Irmão, eu tive que pedir perdão a Deus. Porque não podemos, irmão, tomar a frente de Deus, desobedecer a Deus. Como Deus diz que não é não. Você pode gostar da pessoa. Pode ser alguém da sua família. Como Deus diz não é não. Você pode chorar. Entendeu? Você pode ficar triste, pode ficar em depressão. Mas se você quer viver algo, tem pessoas que falam, estou esperando em Deus, a pessoa certa. Mas tá cheio de contatinho no celular. Às vezes sai com um, sai com o outro. Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é você estar na santidade. Ela dentro da sua casa. As bandejas vão passando, o convite vão passando. E você diz não querendo muitas vezes ir. Então, irmão, tem que obedecer. Não é fácil. Tem muita gente com a vida totalmente destruída, porque qualquer um entra na sua casa, qualquer um mexe nas suas coisas, qualquer um é seu amigo, tá cheio de amizade, casa cheia, igual eu antigamente. Na igreja eu era muito festiva, mesmo na igreja, eu sempre fui uma pessoa muito animada, adorava festa.
dentro de casa, era almoço, fazia almoço. Tinha prazer de fazer almoço, fazer festa, aniversário da minha filha. Minha casa só vivia cheia de pessoas de igreja, pessoas de família, que só ia para comer. E eu pagava tudo junto com meus filhos. A gente estava bem financeiramente. E eu dava muita festa. Eu adoro festa. Mas quando você passa por situação, você sabe quem é verdadeiro, quem é falso. Enquanto você é útil para alguém, alguém está do seu lado. Então é complicado o negócio de relacionamento, de amizade, irmão. Que pode acontecer algo grave com você. Você pode ficar desempregado. E essa pessoa que você é apaixonado e apaixonada pode te largar e te trocar. Quantas mulheres são trocadas, homens são trocados. Homem que tem uma situação financeira boa e de repente acontece algo e aquela mulher que ele era apaixonado larga ela, larga ele e fica sozinho. Na nossa vida, irmão, pode acontecer muitas coisas. Estamos sujeitos a tudo nessa vida. Mas será que essa pessoa vai cuidar de você? Essa amizade vai cuidar de você? Esse familiar aí, ainda que seja mãe, pai, filho, filha, vai cuidar de você? Então, irmão, é isso. Tá, irmão? É só até aqui que Deus me deu. Não se esqueça, irmão, de deixar seu joinha. É muito importante para que eu possa estar gravando vídeos. E não esqueça de inscrever no canal você que não é inscrito. Em nome do Senhor Jesus, deixe seu comentário, que é em forma de oração. Eu estou orando pela vida dos irmãos. Eu agradeço aqueles irmãos que têm semeado na minha vida, no meu ministério. Eu tenho pedido a Deus também aqueles que estão em dificuldade, esses que estão desempregados, família que estão desempregadas, você que está pagando aluguel, você está numa condição. Estou orando por todos, irmão. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua casa. Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.